Na última quarta-feira, Randolph Rodrigues participou de um debate com Flávio Bolsonaro na Globo News. O tema? A proposta de anistia aos golpistas do 8 de janeiro. O debate começou com Flávio tentando relativizar os crimes, chamando os atos de crimes impossíveis. Ele mirava uma anistia ampla, capaz de livrar sua família de qualquer acusação. Após o discurso, Randolph foi perguntado sobre uma possível revisão das penas e respondeu: "Um debate razoável é a tipificação das penas. A anistia para nós não é aceitável." Se a mesma pena que pode vir a ser aplicado para quem articulou, para quem planejou, para quem financiou uma tentativa de golpe de Estado, tem que ser a mesma pena a ser aplicado àquele que participou como, vou utilizar esse termo, massa de manobra de algum dos atos, eu acho que isso é um debate razoável. O que ocorreu pela aplicação do STF é que houve o princípio da acumulatividade. Um dos debates que existe no Senado é se a acumulatividade se aplica ou não. Isso difere do debate de anistia. E sabe por que difere do debate de anistia? Porque, Júlia, nós tivemos, ao longo de nossa história, 9 golpes de Estado no Brasil. Isso se concretiza, ascende ao poder político. Quem tenta, mesmo aqueles que tentaram e o golpe não se concretizou, logo em seguida foram anistiados e participaram depois de passagens muito tristes da nossa história. Por isso que o debate de anistia, para nós, não é aceitável. Ao ser perguntado sobre a atuação de Bolsonaro no golpe, Flávio afirmou que não houve tentativa de golpe, dizendo não haver materiais que comprovem e chamando a minuta do golpe de rascunho. Porque se o general, no primeiro depoimento dele, fala a verdade, dizendo que aquilo não chegou a conhecimento de ninguém e nem do presidente Bolsonaro, está desfeita a falsa narrativa da Procuradoria-Geral da República. Então, assim, ele não foi ouvido para não desqualificar ainda mais uma denúncia vazia. Júlia, não tem um elemento probatório. Olha quantas quebras de sigilo telefônico aconteceram, quantas conversas de WhatsApp, quantos depoimentos aconteceram e não tem um elemento que comprove a vinculação do Bolsonaro com qualquer tentativa de golpe. Só colocando aqui os argumentos para a gente debater, né, senador? Porque entre, o senhor diz que não tem nenhum elemento, entre os elementos que são apontados tem a existência impressa desse plano. Não, mas um rascunho apócrifo? Não tem valor legal. Ele imprimiu, ele escreveu, tem o apócrifo, o rascunho estava no pé. O Randolph é testemunha de que o Bolsonaro não tentou dar golpe de Estado. Você quer saber como? Porque essa suposta, esse rascunho de suposta minuta de estado de sítio... Randolph então se viu na obrigação de explicar para Flávio Bolsonaro o porquê de seu pai não buscar recursos constitucionais para aplicar um golpe, prática inconstitucional. Você acabou de falar que quem quer dar um golpe de Estado não usa instrumentos constitucionais. Temos uma concordância hoje no debate. Não, temos uma concordância porque é exatamente nesse aspecto. O golpe de Estado nunca tem um instrumento constitucional que é utilizado. Não precisava chamar o Conselho da República. Nem precisava, porque o processo do golpe não é através de chamar um instrumento institucional. O processo do golpe que está revelado, que está no material, e é só uma divergência contigo, tem um vasto material probatório. Tem diálogos de WhatsApp, tem conversa, tem diálogos gravados. Dizendo, inclusive, as pessoas revoltadas com o Bolsonaro porque não ia fazer nada. Que esse diálogo gravado, inclusive, Flávio, é um pouco depois do dia 14 de dezembro, quando, inclusive, o então presidente Bolsonaro tinha chamado para a conversa o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E já tinha tido, naquele momento, segundo o depoimento que está nos autos do comandante do Exército, uma negativa dele de participar de qualquer tentativa de golpe de Estado. Nesse momento, o presidente Bolsonaro já tinha nomeado os comandantes da Aeronáutica e da Marinha. Eu acho que nós estamos com rápido esse intervalo de data sobre isso. A nomeação veio ocorrer depois do dia 21 de dezembro. A do Exército. Isso aí eu acompanhei. A do comandante do Exército. Não, a dos 3 comandantes. Após negações de Flávio Bolsonaro, o senador afirmou: o 8 de janeiro foi o último passo de um processo de golpe continuado. Bom, eu acho que houve uma tentativa de golpe de Estado e ficou flagrante. O golpe de Estado não foi dia 8 de janeiro, Júlia. O golpe de Estado ele foi um processo continuado. Veja, o presidente Lula é eleito no dia 30 de outubro de 2022. No dia seguinte, começou a ter, no mesmo dia da eleição, a gente não pode esquecer que no mesmo dia da eleição teve a mobilização da Polícia Rodoviária Federal para impedir que os eleitores de Lula fossem votar no Nordeste. Então, o golpe de Estado estava em curso já a partir do próprio dia da eleição. O dia seguinte à eleição teve bloqueio de rodovias, teve ações, teve acampamentos em frente aos quartéis pedindo uma intervenção das Forças Armadas. A intervenção das Forças Armadas não ocorreu porque 2 dos comandantes militares não aceitaram.
Mas um dos comandantes militares, o da Marinha, segundo a investigação e segundo o depoimento dos próprios outros comandantes militares, concordou em ir adiante no golpe de Estado. O golpe de Estado não ocorreu porque não houve o apoio de duas das três armas das Forças Armadas, do Exército e da Aeronáutica. Um dos comandantes, assim, concordou. Além disso, o inquérito da Polícia Federal aponta claramente que existia um plano para tentar matar o presidente da República, o vice-presidente da República e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, isso tudo está em vasto material probatório, que foi resultado de um inquérito e de uma pesquisa detalhada da parte da Polícia Federal. O 8 de janeiro foi o último passo de um processo golpista, que teve acampamento na frente dos quartéis, que teve bloqueio de rodovias, que teve uma manifestação que depredou esta Brasília aqui inteira no dia 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, que teve logo em seguida a tentativa de colocar uma bomba no aeroporto de Brasília, que poderia vitimar milhares de brasileiros, e que concluiu com o 8 de janeiro. Então, não é o 8 de janeiro desfocado e deslocado, é o processo todo iniciado a partir de 30 de outubro. Ao finalizar a entrevista, Flávio Bolsonaro afirmou: para o PT, só restou o discurso de que são defensores da democracia. E chamou parceiros comerciais do Brasil de sanguinários. Então, assim, eu digo o seguinte, que nós é que somos os verdadeiros defensores da democracia. Só restou o PT essa bandeira de dizer que defende a democracia, mas os próprios atos do presidente Lula contradizem ele. Ele está ao lado dos maiores ditadores, mandou o Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, para a posse do ditador no Irã. E foi respondido por Randolph. Você lembra qual era o Brasil que tinha e qual é o Brasil que nós estamos reconstruindo? O Brasil voltou à cena internacional. O reconhecimento do Brasil, o Brasil participa, o presidente da República participa dos fóruns internacionais com uma comunidade de países que o Brasil participa pelo menos há 30 anos, que inclui Rússia, Índia, China e África do Sul, e que o Brasil basicamente foi banido. O Brasil era pária de 2019 até 2022. O Brasil voltou a ser respeitado e dialoga multilateralmente de igual para igual, seja nos Estados Unidos de Trump, seja hoje com a China de Xi Jinping, seja com qualquer outro país do mundo. E isso é que é o Brasil, uma nação a ser respeitada. E você que está nos assistindo, você deve lembrar qual era o preço que você que foi nesse supermercado que o senador Flávio falou ainda há pouco. Você lembra, entre 2020, 2021, 2022, que o preço da carne chegou a ter 130% de reajuste. Você lembra da fila do osso. Você lembra que é o Brasil que tinha e qual é o Brasil que nós estamos reconstruindo.